Neste mundo pro aluno eu revelo. Ele vai brilhar. Acredito no ser que vai em busca da sua vitória. Ele vai brilhar. Bom dia, pessoal. Bom dia, povo lindo! Que delícia estar aqui com vocês novamente, viu? Sejam todos muito bem-vindos, tá? É sempre muito bom, né, Lu, tê-los de volta para nós conversarmos sempre, estarmos juntos trocando ideias, tá? Sintam-se acolhidos, tá? Sejam muito bem-vindos. Isso, pessoal, mais um dia hoje, né? Mais um encontro, e para nós é sempre muito prazeroso tê-los aqui, tá? Tê-los e tê-las, né? Então, vamos lá para a nossa TPC de hoje. Gostaram da abertura? Gostaram da música? Vocês ouviram direitinho? Aí depois também vai o link para vocês, tá? Para vocês ouvirem aí na escola, compartilharem com os colegas, tá? As demais áreas. Até, de repente, é uma ideia para a gente desenvolver uma prática aí entre os professores, de acolhida, tá bom? Será que eles estão nos ouvindo? Vocês estão nos ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Ah, que bom. Pessoal, então, como nem todos os professores podem acompanhar a nossa TPC nesse horário, nós temos que gravar. Então, alguns professores, quem não permitir, cai, é removido. Então, se caso alguém for removido por isso, tem que voltar e permitir, tá bom? Vamos lá, Lu? Isso, vamos, tá? Então, hoje a nossa TPC, né, ela tem como tema diretrizes pedagógicas para o segundo semestre, traçando mapas de relevância a partir da interação reflexiva. Então, esse hoje é o nosso trabalho. Nós refletimos sobre as nossas diretrizes que nós temos em relação à nossa prática pedagógica, ok? Então, vamos lá? Vamos, estou permitindo aqui um pessoal. Antes também, pessoal, quando nós estivermos, né, conversando com vocês, se vocês, por gentileza, puderem desligar o microfone para não haver interferência, tá? A gente agradece, tá, a compreensão de vocês e colaboração. Aí, conforme for no momento da interação, né, surgirem as dúvidas, que vocês vão poder participar, aí, com certeza, claro, vocês podem abrir, né, um de cada vez para poder
participar aí, tá bom? Se quiserem falar alguma coisa também, pode levantar a mão durante. Tá bom? Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Seguindo em frente, então. Só um momentinho que nós vamos compartilhar aqui. Vamos lá. Espera aí, só um segundinho. Então, a música, né, que nós já ouvimos, nós colocamos um pouquinho antes de vocês, né, Lu, assim, entrarem, e ficou tocando algum tempinho ali, uns 2 minutinhos e pouquinho, tá? Então, está indo o link para vocês, tá? Para vocês ouvirem novamente. É um vídeo de acolhida aos professores, desenvolvido também numa diretoria de ensino, né, Lu? Sim. Por professores e alunos. Foi muito bacana, nós achamos bem propício, né, que vai ao encontro do nosso momento de hoje, tá bom? Então, vamos lá, continuando. E vamos lá. Isso, né, Lu? Sim. Bom, então, o objetivo geral hoje da nossa TPC, né, pessoal, que é promover o diálogo reflexivo embasado nas orientações propostas pela SEDUC, com o propósito de direcionar o planejamento e a prática pedagógica. O nosso propósito é sempre esse, né, pessoal? Sempre apoiar, promover o diálogo reflexivo, né? Tudo para direcionar o nosso planejamento, nossos planos de aula, a nossa prática pedagógica. Perfeito, Lu. Continuando. Tem que ficar em cima. Aí, opa, voltou muito, né? Sim, aí a pauta. Aí, agora sim. Bom, quer que eu fale, Lê? Bom, então, como pauta, a pauta nós aqui distribuímos em 4 momentos, né? Esse primeiro que foi a sensibilização com a música e o objetivo, que a gente já leu, o objetivo geral, a gente já mostrou para vocês. Que é o propósito aonde nós queremos chegar, né, Lu? Sim. Sempre pensando nesse sentido. Quando a gente fala em objetivo, é sempre onde nós queremos chegar ao final de uma formação, né, de uma conversa, pelo menos é a nossa intenção hoje, Sim. né, Lu? Depois a gente vem com algumas informações gerais, relembrando, né, planejamento, plano de aula, materiais de apoio, centro de mídias, concursos, entre outras informações, assim, para relembrar, para conversar com vocês um pouquinho. Depois, as reflexões sobre a importância do acolhimento, né? O acolhimento, ele é sempre muito importante, né? E reflexões, né, sobre o SAEB, né? Isso. Que foi uma ação também que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ela hoje, tá? Que nós já conversamos no primeiro semestre, mas agora nós vamos voltar, porque é sempre aquela premissa, né, Lu, de que tudo que a gente desenvolve, a gente tem que retomar, refletir sobre ela para ver quais tomadas de decisão, né, ou ações que eu tenho que desenvolver em relação a esse trabalho que nós já fizemos, que é grande demais, né? O trabalho de vocês tem sido, assim, heróico, grandioso. Então, o que eu tenho feito com um trabalho com tanta maestria que eu preciso rever e que ainda não alcançou os resultados que eu gostaria, que nós gostaríamos, né? Que vocês, a equipe toda, gostaria, tá? E isso propositadamente, porque está em previsão de termos SAEB, né? Isso, com certeza. No final do ano. Sim. Continuando, né? Acho que o último você já foi, né? Já. Isso. Agora a gente vem aqui, então, com as informações, conforme a Lu já falou lá na pauta, né? Então, é o primeiro tópico nosso de hoje. Então, falando em planejamento, né, Lu? Planejamento, replanejamento, o que vem a ser esse momento? Esse momento é um momento no qual a gente reflete sobre as nossas práticas, né, sobre as nossas ações, sobre os resultados que nós obtivemos, né, a partir das avaliações que foram desenvolvidas, aplicadas, né, sejam elas externas, internas, porque nada surge do aleatoriamente do acaso, né, Lu? Uhum. É sempre partir de um ponto de partida. Né? E esse ponto de partida, ele é muito rico quando a gente tem um direcionamento, e esse direcionamento são as nossas avaliações. Sim. Concorda, Lu? É isso Concordo. mesmo? É? Avaliações internas, externas, isso, né? ADE, AP, né? Os trabalhos que vocês desenvolvem aí, os simulados que nós apresentamos para vocês em relação ao SAEB, os simulados que vocês mesmos, né, constroem, tá?
Avaliação do dia a dia, em sala de aula. Sim, eu acho que, é muito importante, né, Lu? Sim. Perfeito. Depois, a outra informação, aí, pessoal, abrindo um parênteses, em relação a esses tópicos os quais nós estamos pondo aqui, né, expondo, apresentando, se vocês também tiverem alguma dúvida, né, Lu? Sim. Em relação, a gente também, né, conversa um pouquinho sobre, tá? Plano de aula, né? Vocês, só para informar, para reforçar, né, o quanto esse trabalho que vocês têm, que antecede a aula e depois também vem após, né, porque depois que eu apresentei a minha aula, dei minha aula, né, fiz a transposição daquele trabalho, do meu plano de aula na prática, eu também tenho que refletir depois quais são os ajustes necessários para o meu plano de aula ter sucesso, seguir em frente, né? Então, o plano de aula é o meu direcionamento, né, da minha prática pedagógica. Ah, mas eu já tenho tudo prontinho lá no caderno Aprender Sempre, no currículo em ação, né? Tem as sequências, né? Tem as sugestões, mas ninguém, nada mais do que vocês, que tem o conhecimento do público-alvo, da necessidade da sala de vocês, da necessidade da aprendizagem de vocês. Então, por isso a importância, né, que é imprescindível o plano de aula, porque é nele que terão os elementos que irão me direcionar, né? Os objetivos, isto é, onde eu quero chegar, a metodologia, né? Sim, o passo a passo da minha exato. aula, o que eu vou desenvolver com aquelas sequências que me foram apresentadas pelos materiais de apoio, né? A avaliação, os recursos, né? Porque cada escola tem uma realidade. Então, diante da necessidade, da realidade que a minha escola apresenta, que recursos que eu vou utilizar, quanto tempo eu vou utilizar para aquela aula. Então, esses elementos primordiais de um plano de aula que vão direcionar a minha prática, pessoal, e além do mais, não é só um direcionamento, é um meio, né, um recurso essencial para facilitar o nosso trabalho. Ah, mas muitas vezes as coisas que eu coloco ali não dão certo. Ótimo, até isso para mesmo. isso, né? O nosso, exatamente, né, Lu? Ele é flexível, tá? É justamente como nós falamos, o plano, ele antecede e procede, né? Sim. Ele vem antes e depois, é isso mesmo, Lu? Isso. Né? Porque daí eu vou olhar o que deu certo de acordo com o que eu planejei e o que eu tenho que reajustar, né, melhorar, aprimorar, ou de repente voltar. Então, é ele que vai me dar um norte mesmo, ele é meu norteador, tá? Para facilitar o trabalho, Isso. né, Lu? O próximo, Lu? Os materiais de apoio. Isso, né? Os materiais de apoio, né, Lu? Isso, os materiais de apoio, né, que a secretaria ela nos oferece. Lembrando que o material Aprender Sempre, ele está para chegar, pessoal. Isso. A previsão de chegada dos cadernos do professor é até 1/9 e do aluno até 8/9. Então, está para chegar e a orientação da secretaria é que pode usar o do segundo bimestre, Sim, né, Lu? Sim. Ou o currículo em ação. Temos também os nossos simulados, né, que a gente depois vai comentar pela planilha que nós temos dos alunos que fizeram, a maioria não fez. Isso, então agora é o momento de vocês estarem retomando isso, né, Lu? Sim. Todo esse trabalho, né? Foi pensado para vocês, tá? As aulas do Centro de Mídias, né, Lu? Que Isso. elas estão reprisando até o dia 20/9. 8. Desculpa, 20/8, eu não enxerguei ali. Mas, desculpa, tá, gente? Imagina. Mas é isso. Depois já começa porque nas reuniões de trabalho, eles já estão No volume 3, né? trabalhando o volume 3. Sequência 2 do volume 3, né? Depois, nos concursos. Os concursos. Nós queremos aqui, né, diante de vocês aqui, agradecê-los, né, e agradecê-las pelo engajamento de cada um em relação ao concurso da Olimpíada de Língua Portuguesa, né, que nós tivemos uma adesão muito grande, né, Lu? Grande. Trabalho muito árduo diante de tudo que nós estamos vivendo, né? Mas que foi, olha... Foi um sucesso. Foi um sucesso. Teve o momento da inserção, né? Que foi
exigia um pouquinho mais de detalhes, Sim, né, Lu? um pouquinho, teve De um pouquinho mais trabalhoso, foi mais né, Lu? trabalhoso, que era muita parte técnica, né? E que muitas vezes nós não tínhamos esse acesso do técnico. Tinha que ligar para a central, mas decorreu tudo bem, tá? Esperamos que todos estejam lá na fase municipal e vamos torcer, né, gente? Porque, Agora está na fase municipal, agora, a fase da escolar isso, encerrou, né? Isso. E agora é a fase Isso, municipal. vamos torcer ainda, né? Ficar na torcida que vamos ter notícias boas aí pelo trabalho de vocês, tá? A fase municipal é aquela que as secretarias, né, Lu? Isso. Explica essa. A fase municipal, pessoal, acontece nas secretarias municipais, tá? Então também nós não temos esse acesso. Nós temos acesso como está sendo a organização, como apoio, tá? Mas aí eles que elaboram a banca, eles que fazem a seleção das produções que seguirão para a fase estadual. Tá? Isso. Então, com certeza, a gente vai ter representantes daqui, com certeza. Sim, e assim, cada gênero vai um representante. Então, memórias, crônicas, artigo de opinião, documentário. Então, vamos torcer aí, né? Aí nós temos também o Hospital de Amor, que até o dia 20/8, alguns já nos enviaram, né? A produção do aluno, tá? Daí esse concurso, vocês vão enviar diretamente para nós aqui da diretoria de ensino, tá? Nós já colocamos lá no e-mail que foi enviado às escolas, né, que vai enviar para o DEAVA, daí vai nos passar para que a gente também aqui elabore uma banca, né, constitua uma banca para fazer a seleção de quem vai representar a diretoria de ensino, tá, de Avaré. Isso. Depois vamos falar da segunda indicação de livros SEDUC. Isso, pessoal, essa segunda indicação de livros, por que nós trouxemos como uma informação importante? Porque, nossa, livros, né, falou em livro, a gente já vê, os nossos olhinhos brilham, né, Lu? Eu acho, imagino de todos nós, né? E nós tivemos a primeira lá no ano passado, né? Acho que nessa época mesmo, né, Lu? Que as escolas já receberam os exemplares, livros muito bons. Sim, eu acho que em todas que nós conversamos, todos gostaram muito dos livros que vieram, né, para as escolas. E lembrando que a escolha é por ranqueamento. O que quer dizer isso? Serão os 10 livros, os primeiros 10 livros mais votados no estado todo, tá? Mas nós acreditamos que, por mais que não venha aquele que eu escolhi exatamente, é um livro, né? Ele sempre traz algo de bom, né? E depende do olhar que eu tenho, né, Lu? De como eu vou trabalhar esse livro com meus alunos, desenvolver um projeto pedagógico, né, para o meu aprimoramento profissional. Por quê? Porque serão 5 livros indicados pelos alunos, tá? De gosto, de interesse. Vocês podem fazer a mobilização com eles, conversar, né, sobre isso. Os professores coordenadores já participaram. Isso. Nós mandamos e-mail com as orientações, com os tutoriais. Então, vai acontecer um movimento aí na escola. A gente está comentando aqui com vocês, para vocês também já ficarem sabendo. Tem escola que já até mandou evidências do trabalho que estão fazendo. Isso, mobilizando o Grêmio, né, Lu? Isso, os grêmios participando também. Porque daí o aluno vai ter a oportunidade de indicar 5, né, Lu? Sim, isso, Lu. E os professores também. Sim. Né? O professor do ensino fundamental vai indicar 5... né? 5, como que a gente fala? Literários, que é para os alunos também. E 5 técnicos, que é para aprimoramento da prática pedagógica, do estudo do professor. Isso. Tá? Os professores do ensino, do EJA, mesma coisa. 5 literários para compor lá a biblioteca do aluno, né? Sim. E 5 para técnico, aprimoramento profissional. Isso. E agora a novidade são os professores do ensino médio. Os professores do ensino médio, eles vão ter a oportunidade de indicar 5 literários, 5 técnicos para o aprimoramento profissional, né, da prática pedagógica, e mais 2 para os relacionados a itinerários formativos. Tudo isso, pessoal, foram os tutoriais, né? Então, vocês, quem tiver interesse, por favor, de participar, de ajudar, de indicar livros, procura o coordenador, porque vai ter todo esse movimento aí nas escolas, para que a gente faça uma indicação bem bacana aí,
com livros que atendam os gostos de todo mundo. Lembrando, né, Lu, que esse convite, essa indicação, ela não se estende apenas a vocês, professores de língua portuguesa, mas de todas as áreas. Sim, né? todas as áreas. Todas as áreas. Então, vocês podem conversar com todos os colegas aí de todas as áreas para trocarem ideias, né? Que livro que vocês acham interessante nós termos no nosso ambiente de leitura, né? Para nosso trabalho, para nós desenvolvermos algum projeto, né? Então, essa conversa é muito importante, tá? Então, é isso que eles chamam de democracia, essa troca, né, Lu? Mesmo que meu livro não seja escolhido, mas é aquilo que eles puseram. Houve uma troca, um crescimento. Um crescimento, né? Para tudo que a gente vai escolher, alguém, né, algum vai se sobressair, vai ser escolhido. Então, isso é muito importante esse diálogo, essa troca, como a Lu falou, essa escolha democrática, né? E nós contamos com a colaboração, como aconteceu o ano passado. Muitos professores que são leitores contumazes, que leem com muita frequência, que estão, assim, mais por dentro do mercado, de novos livros, de boas obras, eles compartilharam conosco, e a gente foi compartilhando, nós compartilhamos até no grupo da Sala de Leitura do Estado. Então, foi bacana isso, pessoal, e nós contamos com vocês novamente, entre os grupos, para a gente fomentar isso aí e escolhermos bons títulos para guarnecer as nossas salas de leitura. Certinho. Daí, se vocês depois tiverem alguma dúvida, no momento da interação, podem colocar aí para nós também, tá bom? E a última, né, Lu? Qual que é, Lu? O SAEB. Pessoal, o SAEB, que está aí para acontecer, né, previsão início de dezembro, entre 1º a 10 de dezembro, conforme veio no boletim, né? E então, nós precisamos já começar a trabalhar, porque os nossos alunos, eles têm que ter aquela familiaridade com o tipo de prova, né? As habilidades, elas são chamadas de descritores, né? No SAEB, as habilidades são chamadas de descritores. Então, toda essa dinâmica aí, e nós vamos tratar um pouquinho hoje ainda aqui. Isso, nós vamos mostrar, inclusive, que esse movimento, né, essa dinâmica, ela não acontece dissociada do nosso currículo, tá? Dissociada do trabalho que a gente desenvolve em sala de aula, tá? Que é possível eu estar trabalhando as habilidades que me são exigidas lá como essenciais, né, apresentadas, né, como essenciais, e relacionadas com o nosso currículo. Tá? Relacionado com o SAEB. Com o SAEB, com os descritores do SAEB. Vocês vão ver que eu não preciso parar. Agora é uma coisa, depois é outra coisa. Não. Dá para trabalhar tudo isso, em conjunto. Isso. Vamos lá, continuando então, né? Isso. Tá tudo bem, pessoal? O som, a imagem. Tudo em paz? Tá? Tá bom. Bom, pessoal, agora é aquele momento, né? Nós vamos falar um pouquinho do acolhimento. Estamos retornando com mais alunos no presencial, né? E todo mundo merece ser acolhido, né, Lô? O acolhimento é aquele momento da criação do vínculo, e ele não acontece só no momento do retorno, ele acontece todos os dias, ele deve acontecer todos os dias entre o professor e o aluno, o professor e a equipe, a gestão e o professor, todo mundo, é aquele acolhimento para que nós possamos propiciar aquele clima gostoso, aquele vínculo necessário para que tudo corra bem, e as aprendizagens, principalmente, isso, né? Tanto é, né, Lu? Por que a gente fala de todo dia, né, Lu? Deve acontecer todo dia. Porque independente se uma pessoa vem na sua casa uma vez ou outra, ou todo dia, você vai recebê-la bem, né? Sim. Então, se ela vem todo dia na sua casa, mesmo que a gente às vezes esteja assim, ai, meu Deus, de novo, né? Ou então, logo agora, que eu tô preocupada. Só para fazer uma comparação, a gente mostra sempre um sorriso no rosto, um bom dia, né? Muitas vezes a gente recebe lá na porta, bom dia, às vezes o aluno também não está muito bem, né? De novo, estou na aula dessa professora, desse professor, né? Não, mas você é persistente, você é o adulto da relação, né? Então, é você que vai mostrar para ele, vai ser o exemplo dele. Ele vai falar, poxa vida, olha, eu todo mal-humorada, não querendo estar aqui hoje, e o professor me recebe assim tão bem todo dia. Nossa, eu quero ir para lá, porque é lá que eu me sinto bem. Né? Muitas vezes esse aluno, essa criança, esse jovem não tem
toda essa recepção, esse acolhimento, não é acolhido nem na própria casa. Então, quando ele se sente acolhido em outro ambiente... Às vezes ele até estranha no primeiro momento, depois vai gostar, porque todos nós gostamos. É um processo mesmo, né, Lu? Tanto para nós, né? É um hábito, um costume que a gente tem, né? Digamos até assim, uma questão de respeito mesmo, quanto aí eles vão adquirindo isso também, né? Na prática deles do dia a dia. Tá? Isso, Lu do céu, tá pequeno aqui, mas eu vou tentar... Você quer que eu leia? Você... Não, eu acho que eu leio, Consegue? eu acho que eu consigo. É porque nós deixamos compartilhando com vocês, nós deixamos pequenininho, até a gente pode deixar maior, mas aí a gente não vai visualizar aqui, né, Lu? Mas eu acho que vamos deixar maior, né? Você quer deixar maior? Ah, eu prefiro. Então, nós não vamos visualizá-los, né? Qualquer problema, se travar, não trocar o slide, por favor, vocês nos avisem. Sim, a gente volta no vídeo. Tá. Pessoal, então o acolhimento é um tema que a secretaria ela faz muita questão, e vem nos documentos, e vem no Conviva, né, Lu? Sempre como um tema que deve estar a todo momento sendo trabalhado, né? Só um minutinho. Pessoal, vocês estão vendo? Continuam visualizando aí? Podem falar para nós que agora nós não estamos vendo vocês. Estão vendo, pessoal? Ô, Lu, eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Eu acho que... Então, peraí. Vamos volta, você fecha o microfone, mas aí a gente não ouve também, né? Olha, vamos falar aqui, pessoal, se tiver alguém com o microfone aberto, por gentileza, é o nosso combinado no início, de vocês fecharem, né, abrirem quando vocês forem falar, daí a gente pedir também, para né? Não dar interferência. Para que não haja essa interferência, e aí quem sai prejudicado são vocês também, né? Nós e vocês. Tá bom? Obrigada, viu? Pela compreensão. Então, vamos colocar aqui. Vocês estavam vendo a hora que estava inteiro? A tela toda? Nós vamos compartilhar a tela. Vamos ver de novo, peraí. E vocês nos avisem qualquer problema, pessoal, se não compartilhou. Não, peraí, assim. Tudo bem aqui? Vocês estão vendo? Nós estamos sem retorno dele? Sim. Sim, obrigada então, pessoal. Está na tela a importância do acolhimento, é isso mesmo, pessoal? Essa mesmo. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Viu? Bom, pessoal, então vamos recapitular aqui que nunca é tarde, sempre é oportuno nós tratarmos desse assunto do acolhimento. O acolhimento, como a gente já falou aqui, ele tem que ser geral, ele tem que ser proposto, ele tem que ser oferecido para todos na unidade escolar. Desde um pai que chega na unidade para saber da vida escolar do seu filho, o servidor, todos os servidores da escola, os professores, alunos, tem que ter aquele movimento, assim, de recepção, de solidariedade entre todos, não é verdade? Então, a importância. O acolhimento é uma atividade pedagógica intencional e possibilita que o estudante estabeleça uma relação ressignificada com a escola, tá? Pessoal, que às vezes ele não está nem habituado. Claro, no começo ele vai estranhar. Eu me recordo quando eu estava em sala de aula, eu ficava na porta ali, que lá no colégio que eu lecionava, eles exigiam que o professor estivesse 10 minutos antes do sinal para receber os alunos ali na porta. E eu falava aquele bom dia, sorrindo para eles, né? Muitos me olhavam com a cara feia, muitos baixavam a cabeça, muitos nem respondiam. Daí foi todo um trabalho até que eles fossem se habituando àquilo, e aceitando e gostando, e também eu já comecei a receber um bom dia de volta, um sorriso, às vezes tinha aluno que me agarrava, a hora que chegava queria abraçar, e assim sucessivamente. Não é o momento agora que nem pode abraço, mas, então, é importante, né, pessoal? E transformando até mesmo a sua maneira de encarar a vida, isso é importante. Com esse gesto, com o acolhimento, nós estamos transformando aquele ser acarinhado ali, bem recebido, ele também vai ser um ser que vai receber bem, né? Durante a vida dele, ele também vai ter um outro olhar, entendeu? Então, o acolhimento, além de tudo, ele é uma atitude transformadora.
tá? Então, sempre nós temos que pensar, e aí, isso é uma bobagem, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanto conteúdo para dar. Sim, nós entendemos, mas o momento do acolhimento, aquele estabelecimento de vínculo ali, é que vai facilitar, é que vai preparar e propiciar para que você tenha sucesso na transmissão daquele conteúdo, naquela conversa, no diálogo e em tudo mais que vai ocorrer entre professor e aluno ali, nessa relação de sala de aula, tá? Então, ao ser acolhido, né, o estudante, ele se sente pertencente ao espaço escolar, estabelecendo novos modelos de vínculo e relacionamentos. Olha que importante, né? Então, a acolhida deve ser cultivada entre todos os envolvidos com o processo da aprendizagem, docentes, estudantes, funcionários, gestão e família. Então, o acolhimento, ele é geral, já falei, né? Bom, de modo que os estudantes possam, desde o primeiro contato, perceber as oportunidades que a escola oferece, permitindo a integração e a convivência social a partir do diálogo e das trocas de experiências. Perfeito, Lu. É isso aí. Continuando, ainda quais os objetivos do acolhimento? Sabendo de tudo isso, né? Sabendo da importância do acolhimento, aonde que eu quero chegar com eles, né? Então, para eu chegar num lugar em onde que todos têm uma relação, uma boa relação, né? Essa relação interpessoal, né? Agradável, facilitando o trabalho do professor e a aprendizagem do aluno. Então, aqui são alguns objetivos. Sempre dar boas-vindas a toda a comunidade escolar, evidenciar o ato de acolher, não se limita ao início do ano letivo, aquilo que nós já falamos, né? Ele é contínuo, ele é dia a dia, cotidiano. Ele deve ser uma prática constante, tá? Orientar os estudantes quanto aos novos cuidados, até que eles se apropiem com autonomia e compreendam, né? O quanto é importante esse desempenho, né, na vida diária, esse relacionamento, esse contato, essa relação, até mesmo para arrumar um trabalho depois, né? Propiciar aos estudantes uma reflexão, né, nesse momento, quando também, o acolhimento também é falar sobre os sonhos, os objetivos dos alunos, né? O acolhimento, ele tem vários sentidos, tá? O ouvir, O né, ouvir, a escuta, escuta, né, que a gente fala, né? Dar voz e vez ao aluno, né? Apresentar um olhar, até olhar, mesmo um olhar, isso. ele é acolhedor. Às vezes a gente acolhe até mesmo por um olhar. E eles também percebem o nosso olhar, né, Lu? Assim, eles olham para a gente e falam, nossa, professora, né? Hoje a senhora está bonita, hoje a senhora está diferente, está com brilho no olhar, né? É para vocês, né? Apresentar a escola não só como um espaço de aprendizagem, mas, sobretudo, como um ambiente acolhedor, né? Onde nós vamos exercer a empatia, a inclusão e o respeito, né, Lu? Sim, muito bem. Continuando. Está mudando os slides para vocês? Está mudando, pessoal? Está no porquê acolher? Tá sim, tá sim. Então, vamos lá, tá? Bom, então, por que acolher? Por que acolher? O acolhimento é essencial para promover o desenvolvimento de competências socioemocionais. Muito bem. Hoje, mais do que nunca, que nós estamos vendo a importância do desenvolvimento das competências socioemocionais. Tá? Não adianta ser o melhor, não adianta ter muito conhecimento, não adianta saber tudo, se eu não desenvolver em mim as competências socioemocionais, né? Nesse mundão de meu Deus, hoje em dia, sempre foi assim, mas hoje mais, né? As competências socioemocionais da empatia, né, Lu? Todas, né? Do respeito, resiliência. Né? Então, essas competências, o acolhimento é essencial para isso, né? Ele vai facilitar, ele vai propiciar, né? Fortalecer vínculos, tá? Se eu me sinto acolhida, é lógico que eu vou estabelecer um vínculo maior de amizade, de respeito, de admiração, de ternura por aquela pessoa que me acolheu, pelo acolhedor, não é verdade? É lógico, isso e o vínculo é importante entre o aluno e o professor.
É importante, porque quando o professor estabelece o vínculo com o seu aluno, ele conquista o respeito, tá? O aluno vai ouvir diferente a sua fala, vai escutá-lo, vai admirá-lo, vai respeitá-lo, né? Identificar expectativas e conflitos enfrentados pelos estudantes. Então, se eu estou afável, se eu estou favorável a acolher, né? Se eu estou com aquele espírito de acolhedor, é lógico que eu vou identificar se o meu aluno ali, se ele está diferente, se ele está passando alguma coisa, se ele tem, qual que é a sua expectativa, porque eu vou permitir essa aproximação, né? Esse vínculo que foi estabelecido, que foi criado, e vice-versa. O aluno também vai perceber aquele dia que o professor, por exemplo, está nervoso. Ô, dona, o que a senhora tem hoje? Né? O que está acontecendo? Parece que a senhora está triste. Hoje a senhora não sorriu, não sei o quê. Não é assim, pessoal? Por quê? Porque essa aproximação, esse acolhimento, esse vínculo, ele permite que a gente perceba que aquela pessoa está diferente, ou que ela está com alguma expectativa para comigo naquele momento, naquele dia, ou algum conflito, algum nervosismo, alguma dificuldade, algum problema, né? E é o que é interessante, né, Lu, que todo esse trabalho, todo esse movimento, essa articulação, né, essa abertura que eu estou para o meu aluno, esse vínculo, ele permite também que o desenvolvimento das competências cognitivas sejam facilitadas. Sim, né? muito bem de uma falado. forma mais efetiva mesmo, porque, na verdade, as competências socioemocionais, elas não acontecem agora e depois as cognitivas, não, elas acontecem juntas. No mesmo momento, tá? E aí eu tenho que deixar claro para o meu aluno, olha, nesse momento que vocês estão desenvolvendo esta atividade, vocês estão colocando em prática o quê? A responsabilidade, o respeito, né, Lu? Sim. Né? Vocês estão desenvolvendo também outras competências que não são só de conhecimento, que dizem respeito ao conhecimento de vocês, mas também ao crescimento pessoal, intelectual, pessoal. O desenvolvimento, né? Integral social, daquele indivíduo, isso, né, Lu? Integral. Tá? Porque... Então, essa ideia de que uma coisa é uma coisa, não, são coisas que elas são uma coisa e outra, mas elas acontecem juntas. Muito bom, Lu, essa fala sua super importante. Porque às vezes a gente fala, nossa, agora também tenho que trabalhar socioemocional uma hora. Não, ela é junto. Separada. Não. E ela acontecendo, é na convivência, na prática, é com os exemplos. E você vai destacando. Quando o aluno fala assim, professora... olha, o Joãozinho tá triste hoje, o coleguinha ali, ele não tá bom. Olha ali, fala assim, nossa, olha a empatia, olha o cuidado para com o colega, parabéns, olha, você percebeu, tal. Então tá desenvolvendo ali, e ele vai ficar feliz, vai falar, nossa, nem eu sabia que eu era empático. Então, é tudo trabalhado junto, as competências cognitivas e as socioemocionais. E realmente são desenvolvidas, né, Lu? Desenvolvidas. Como seres humanos, não é uma coisa que você, eu sou empático. Vou passar um manualzinho para ele. Não, é ali o tempo todo. É um trabalho mesmo, é contínuo, tá? É assim, constante, porque como seres humanos, tem dia que a gente está mais, tem dia que a gente está menos, né? Relacionado a alguma competência, mas a gente tem que fazer esse exercício sempre, para que a gente possa conviver e viver bem com as pessoas. E nós temos sempre destacados nas nossas ATPC, gente, a importância da intencionalidade, do trabalho intencional. O aluno, ele tem que saber, né? Olha, pessoal, vocês fizeram as tarefas, vocês fizeram as pesquisas que eu determinei para casa? Eu fiz, professor, eu não fiz. Olha, você foi responsável. Você teve compromisso, você foi responsável. Você está desenvolvendo aí a responsabilidade, você tem responsabilidade. Então, vai trabalhando e vai mostrando para esse aluno, para ele ir adquirindo também essa autonomia, esse autoconhecimento. E ele, cada vez mais, vai desenvolvendo essas competências, né, Lô? Perfeito.
Lu, acho que faltou uma. Opa, desculpa. É a conclusão, né? E tudo isso, né? Por que acolher? Para tornar o ambiente escolar mais saudável. Perfeito, Lu. E com isso, né, é inegável que um dos Essas maiores... são as conclusões que a gente vai... a gente trouxe até um trechinho aqui para vocês, que um dos maiores, que depois é tudo, gente, fundamentado num documento também, né, Lu? Sim, documento da secretaria, trabalhado no Conviva também, né, pessoal? Então, vamos lá. Isso, então, que um dos maiores legados que o atual momento nos trouxe é o valor das relações humanas. Se antes, como a Lu já falou, era importante, hoje ainda muito mais, né? Devido a essa situação a qual nós estamos vivendo, tá? Atingimos a plenitude existencial apenas na convivência. Os laços afetivos dão sentido à vida, nos direcionando para a felicidade. Relações pessoais sólidas, sinceras e positivas contribuem para o desenvolvimento das virtudes humanas necessárias à amplificação das seguintes potencialidades. Quais são, Lu? Sabedoria. Eu vou falar tudo, depois você vai explicando, Lu. Então, quais potencialidades aí são favorecidas? Sabedoria, coragem, humanidade, justiça, o senso de justiça, né, Lu? Parcimônia e a transcendência. Isso, e cada um deles tem um sentido. Dentro da sabedoria, que é uma macro, né, competência, vamos dizer assim, tem as competências socioemocionais, né, da criatividade, a curiosidade, o amor pelo aprendizado. Dentro dessa macro, né, que é a coragem, o que a gente desenvolve ali? A questão da honestidade, do entusiasmo, né, Lu? Sim. Da humanidade. Quando a gente fala em humanizar alguém, né, da humanidade, o que é isso? Esse conceito de empatia, né, Lu? Gentileza, não só o conceito, né, mas a prática, né? A inteligência social. E a emocional também. E a emocional também. Social, porque você vai viver em comunidade, viver em sociedade, né? Respeitar o outro, tudo isso. Em relação à justiça, equidade, liderança, trabalho em equipe, olha quantas, então, competências socioemocionais estão dentro dessas grandes, né? Grandes macro competências. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? É isso, né, Lu? Parcimônia. A parcimônia, o perdão, humildade, autocontrole. Dentro da transcendência, a questão da gratidão, esperança, humor, espiritualidade. Isso. Né? É como se nós tivéssemos os temas, né? Dentro deles, os assuntos, né? Lu? Então, esses daqui, as macro competências seriam os temas, vamos dizer assim, para a gente fazer uma comparação para entender bem. E os demais aqui, o que corresponde a cada um desses temas, as macros, são as competências socioemocionais. Olha que importante, então, pessoal, essa questão do acolhimento. Sim. Né? Parece ser uma coisa simples, corriqueira, vamos deixar para lá, já passou. Era a primeira semana só e tchau. Não, pessoal. É para ser desenvolvido todos os dias, é para ser trabalhado. E vocês, todos nós, quando nós somos acolhedores, nós nos sentimos mais felizes também. Porque tem alguma coisa dentro da gente, do nosso ser, que dá uma felicidade, que dá um prazer, que dá uma sensação assim de plenitude. Sim. Quando nós somos acolhedores com o nosso próximo. Perfeito, Lu. Vamos voltar só um pouquinho para ver se tem alguém pedindo... Para entrar? Vamos. Vocês estão vendo as nossas imagens, os PPTs que nós estamos passando? Está tudo em ordem, pessoal? Dá para ver, sim. Então tá bom. Então nós vamos voltar neles de novo. É que eu achei que tivesse alguém pedindo para entrar, né, Lu? Vamos lá de novo. Então, vamos lá. Continuando, então. Tá. A prática da escuta é essencial para o acolhimento. Então, pessoal, acolher não é só também falar palavras bonitas, ser acolhedora assim, no sentido do olhar, do carisma. Tem também a escuta empática, que é muito importante em todo momento trabalhar com a escuta. Né? Ouvir o que o outro tem a dizer, né? Dar importância,
considerar. Então, a escuta empática, além de contribuir para a melhoria do clima escolar, promovendo um ambiente de confiança mútua, né? Onde profissionais, estudantes e família ficam mais integrados, ela possibilita também, né, a prática do acolhimento, essa escuta empática, ter um termômetro das expectativas dos estudantes sobre o seu futuro, né? Possibilita isso, que é aquilo que nós já falamos. Nutrir conversas e compartilhamento sobre sonhos. Aí, olha, nós não temos lá projeto de vida, as eletivas, tudo isso também vai facilitar isso aí, olha. Gerar vínculos por meio do suporte pedagógico e contato com o coletivo. Desenvolver o autoconhecimento. Isso é muito importante, né? Muito importante, é tão difícil, né? Às vezes a própria pessoa ainda não se conhece. Nossa, eu não sabia que eu era assim. Ela não se conhece. Que eu fazia isso, né? Que eu agia desta forma. E o autoconhecimento, ele facilita também para eu ser acolhedor com o meu próximo, isso, né? Sem dúvida. Tornar o ambiente mais acolhedor e menos propício à prática do bullying, né? Se todos são acolhedores, se todos são assim, solidários, receptivos, o bullying vai ser difícil existir nesse ambiente, né? Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo o respeito, a empatia. A partir do momento que os alunos se autoconhecem, né? E desenvolvem as competências socioemocionais, são bem acolhidos, passam a ser pessoas acolhedoras também. É lógico que nós vamos, como que diz? Também, como fala, transposição... Inibir o bullying, isso. Inibir os desrespeitos, não é verdade? Porque aquilo que a gente pratica, apresenta para o outro também. E assim vai, né? Uma corrente do bem, né? E também é importante aprender como lidar com medos e frustrações, né? O que é muito importante também. O acolhimento é um trabalho coletivo de toda a equipe escolar. Como acolher? Então agora algumas dicas de como acolher, como eu posso ser acolhedora, receptiva. Porque né? É fácil a gente falar, tem que acolher, mas como eu faço isso? Sempre a gente barra no como, né, Lu? Sim, como fazer? Coisas a gente barra no como, né? Então, algumas dicas aqui de como fazer esse acolhimento no cotidiano, no dia a dia, né? Eu vou lendo uma, você lê outra. Certo. É necessário praticar a empatia, demonstrar interesse na palavra do outro. Aí aquela escuta empática, né? Porque às vezes eu estou falando, né? Às vezes ele até está quietinho ouvindo, mas ele não está escutando. E a pessoa do outro lado, ela percebe, pessoal. Percebe. Tá? Todos nós queremos ser ouvidos, né, Lu? Nós temos essa necessidade de sermos ouvidos. Às vezes, a outra pessoa está muito ocupada, também está com os problemas dela, né? Também, mas a gente precisa reservar um tempinho ali, ouvir das pessoas, né? Para que demonstrar interesse. Em que eu posso ajudar? Eu não posso ajudar, só ouvindo eu já estarei ajudando, né? E também, então inicie a escuta pelo olhar. Tá bom, pessoal, vocês não precisam, para demonstrar interesse, não precisa ficar perguntando, mas como assim? Pelo olhar. Só pelo olhar, aquele olhar, você está retribuindo ali, está mostrando para o seu interlocutor que você está ouvindo, está prestando atenção e está tendo interesse no que ele está te dizendo. Né? E tem uma característica muito forte que nós, professores, temos, tanto a questão da escuta quanto do olhar. Exatamente. Nós temos um olhar muito apurado, seja em relação a tudo que está acontecendo ali, né? Às vezes eles até nos falam, nossa, professora, a senhora viu isso? A senhora escutou isso? Exatamente. Exatamente, porque a gente apura isso, né? A gente vai... Ele se surpreende, acostuma, né? A gente vê o aluno, né? todo dia, vai conhecendo. Então, qualquer mudança a gente já percebe. Qualquer coisinha do seu comportamento ali, não é verdade? Sim.
Esqueça os rótulos. Ai, agora você não. Não tem problema. Esqueça os rótulos. Todos os estudantes precisam de acolhimento, desde os mais expansivos até os mais tímidos. Muitas vezes eu penso assim, ele é extrovertido, né? Mas imagina, esse já está com extrovertido, alegre de si. Mas muitas vezes até esse extrovertimento. Até essa alegria, é algo assim para chamar atenção ou para disfarçar alguma situação. Sim. E o inverso também acontece. Aquele quietinho, ele é quietinho, não dá trabalho, entre aspas, mas a gente vai verificar, vai conhecê-lo melhor, vai perceber que por trás, às vezes, desse quietinho, tem muita dor, tem muito sofrimento, né? Tem muita necessidade de ser ouvido. De ajuda, isso mesmo, Lu. Bom, então tudo isso cria espaços, né, de escuta coletiva, auxiliando na motivação aos estudantes, para que acreditem em seu potencial. É lógico, pessoal, que durante esse movimento de escuta aí, né, vocês vão, tem hora que pode ser coletivo ali, ter o espaço, às vezes pode ser criar espaço, vamos supor, um aluno que seja mais tímido, ou que você perceba que às vezes ele está com algum probleminha que não pode abrir ali na frente do outro, marca um horário, ou então fala com o professor coordenador, para que esse aluno seja ouvido, destacado dos outros, por exemplo, né, Lu? Isso, e até nesses espaços de escuta, né, Lu? Por exemplo, você está desenvolvendo lá, vamos levar para a prática, né, na sala de aula, relacionada às sequências didáticas. Tem muito trabalho em grupo, né, em dupla. Então, quando você desenvolve um trabalho em grupo também, né, Lu? Hoje nós vamos ouvir o que a Lucilene tem para nos dizer. Né? Dentro desse assunto qual nós estamos tratando, trabalhando, o que a Lucilene tem nos dizer? Professora, ela não sabe nada. Não, hoje nós vamos dar vez e voz para a Lucilene. Tá? Exatamente. Isso também é um trabalho que está sendo intencional, você está desenvolvendo a questão do saber ouvir o próximo, do respeito, a responsabilidade, né? Do outro ter autonomia para se expressar, né? Para falar. É verdade, Lu, né? bem lembrado, porque às vezes numa situação assim, que você está fazendo um trabalho coletivo, em grupo, Isso. Tem muito aqueles que falam demais Isso. e que não dão oportunidade para o outro falar. Então, daí vai ter que ter a intermediação, né, do professor. Aquilo que nós falamos, as socioemocionais entrelaçadas com as cognitivas. Então, você está desenvolvendo uma habilidade, né, uma atividade ali, mas, ao mesmo tempo, colocando em prática o emocional, o social, né, cultural, né, para que aquele aluno também tenha condições de se expressar. Professor, ele não quer falar de jeito nenhum, aí o que eu faço? Por favor, coloca no papel para mim uma palavrinha que você gostaria de, né, de colocar nesse momento em relação ao que a gente está estudando, que a gente está fazendo. Isso também é importante, né, Lu? Sim, muito, Lu. Isso. Daí o outro, não temos condições nem o poder de resolver todos os problemas. Ainda bem, né, gente? E infelizmente também, ainda bem e infelizmente, né? Mas senão a gente também fica maluco, né? Nosso foco principal deve estar sempre na pessoa e em seus sentimentos. Então, às vezes, vocês podem estar pensando assim, nossa, as meninas vêm aí falando de acolhimento, de sentimento. Com tanta coisa para a gente falar. Mas, fazer. Gente, este momento, eu e a Lu, achamos primordial que antecede toda e qualquer ação. Toda ação, qualquer não, muitas ação, vocês já fazem muito, tá? Então, assim, a gente precisa parar um pouquinho, vocês vão ver daqui a pouco que o parar, tá? O pensar, né, para atuar, né, Lu? Refletir, para depois seguir em frente, é imprescindível, tá? Tá. E aceitar, pessoal, não significa que devemos concordar e aprovar, mas apenas reconhecer as diferenças e a diversidade. Isso, saiu separadinho. Isso. Não julgar e nem condenar, né, Lu? Todos temos valores e visões de mundo diferentes, mas a tolerância e o respeito podem nos ajudar a aceitar o que não concordamos e não podemos modificar. Isso, eu acho que até aí merece uma parada, né? Que assim, a gente fala tanto de respeito mútuo, mas quando às vezes uma pessoa, um colega, né, fala de algo que eu não concordo, eu já venho com tudo, eu já quero brigar, já quero impor. Eu ouço, né? Eu coloco a minha posição, a minha visão, minha opinião, e também
eu tenho que ouvir o que o outro tem para me dizer, né? Sim, porque todos é têm esse vez. conjunto, essa troca que me faz ser a pessoa que eu sou, melhor ou pior. E isso é muito importante, os professores trabalharem a questão do debate e a questão do respeito. Eu tenho a minha ideia, a Lucimara tem a dela, o outro tem a dele, mas nós temos que respeitar, mesmo que não concordemos. Isso, né? E lembrando que o nosso currículo, ele não traz agora só lá no 8º e 9º ano a questão do debate, né, do argumento. Sim. Não, desde o 6º ano. Agora, intencionalmente, se já antes trazia por meio das fábulas, né, porque as crônicas, hoje não, hoje já traz bem claro mesmo que nós temos que trabalhar essa questão com os nossos alunos do debate, da opinião, desde pequenininho. Aliás, desde os anos iniciais, né, Lu? Mas é um progresso, né, degrau a degrau, né, para que eles consigam aprender esse processo de ouvir e de opinar, né? Sim. As perdas, né? Isso, né? Aqui já foi, já. As impressões. Não, acho que não. Considerar que ao compartilhar conosco suas impressões, sentimentos, eventualmente seus segredos e particularidades, as pessoas contam naturalmente com o nosso respeito e sigilo. Isso. É aquilo, né? Às vezes, não sair falando para eles contam que, às vezes, eles nem querem conversar conosco de medo de, né, a gente tomar alguma atitude. Então, a gente antes tem que conversar bem, sem mostrar para eles, né, a segurança, né, Lu? Tudo é um momento e oportunidade, né, de cada... Por isso que nós temos que criar espaços para... Né? E as perdas devem ser encaradas por todos como processos dolorosos e nunca minimizados por explicações e atitudes conformistas e insensíveis. Aqui, para aqueles aluninhos nossos que muitas vezes com a Covid aí, com essa epidemia, pandemia, né, perderam algum ente querido, né? Os nossos professores, né? Todos, né, pessoal? Sim. Assim, é importante prestarmos atenção nos sentimentos e nas emoções despertados pela perda, tá? Bom, era isso, a questão do acolhimento, né? Porque acolher é um ato de amor, acolher é um ato diário, acolher é um ato de todos. Todos temos que acolher, todos temos que ser acolhidos. É isso, pessoal, passamos para o nosso... Isso. Mais alguma coisa, Acho Lu? que é isso mesmo. Fechou, né, gente? Depois dessa fala da conclusão. Então, agora vamos para as nossas devolutivas do simulado SAEB. Todos acho que sabem, né, Lu? Você vai fazer a introdução? Então, pessoal, até aqui tudo bem? Pra gente, né? Já ia agora assim, mudando de assunto. Mudando de assunto, né? Um outro tópico. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho, então, de uma ação a qual nós desenvolvemos na diretoria, mas para as escolas, tá? Com o objetivo de quê? De que vocês, como a Lu já colocou no início, de que vocês pudessem trabalhar, né? Fazer esse trabalho com os alunos dos descritores, que leia, quando a gente fala descritorabilidade, tá? É uma prova que acontece a nível nacional, né? Um sistema de avaliação da educação básica, e como nós vamos ter a avaliação esse ano, né, Lu, como a Lu já colocou, está previsto para dezembro, a gente também tem que se familiarizar com essa avaliação, né? Nós temos a AP, a D, cada uma tem suas características, né? A AP é bimestral, né, Lu? A D é de entrada, para fazer um diagnóstico do ano anterior, né? E o SAEB, ele vai avaliar por ciclo. No caso, esse ano ainda continua nono ano, no nosso caso, né? Tem lá o 2º ano, né? O 5º ano, mas para nós aqui, né? Do ensino fundamental e ensino médio, é o 9º ano, e dos anos finais, ensino fundamental, e a 3ª série do ensino médio. Então, qual foi o nosso propósito? Desenvolver para vocês simulados envolvendo questões que que tivessem relação com os descritores, tá? Os descritores que são exigidos no SAEB, tá? Que na nossa visão, eles são mais gerais, mais amplos do que as nossas habilidades do currículo, né? Tanto é que são 21, são 21 descritores, tá? No SAEB. O nosso currículo tem uma quantidade bem grande para cada bimestre, né? Claro que o ano passado, esse ano, teve uma situação atípica, né?
Foram destacadas habilidades essenciais, né? Então, o que nós trouxemos aqui para vocês? A estrutura de como foi pensada Esse essa simulado. ação, né? Esse simulado. Então, nós desenvolvemos em 3 semanas, a cada 15 dias, né, Lu? Foram disponibilizadas aos PCs e, consequentemente, eles a vocês, né? 2 questões de língua portuguesa e 2 de matemática, né, Lu? Certo. As 2 de língua portuguesa, na primeira semana, no 9º ano, contemplou o descritor D17, é isso, né, Lu? Isso. E na terceira série do ensino médio, o descritor D15. Da segunda semana à terceira, nós desenvolvemos 2 questões contendo o mesmo descritor. Daí nós não mudamos. Por quê? Nós julgamos assim, tanto para o 9º quanto para o terceiro, né, Lu? Sim, as 2 questões, nós mudamos o gênero, Isso. mas o descritor permaneceu para dar uma reforçada. Isso. Por que a gente teve essa intencionalidade? Para verificar o porquê que o aluno, em uma questão, ele teve mais acertos, na outra menos, né? O que o levou? Foi o gênero? Foi o tema abordado no gênero? Foram as características desse gênero? Foi a forma como foi trazido o enunciado? Isso também contribui, né, para essa dificuldade ou facilidade do aluno. Vocabulário. Então, essa análise, esse estudo, ele deverá ser, né, é uma proposta nossa, né, Lu? Sim. Que vocês aí em pares, né, possam fazer esse estudo, né, do que aconteceu com esse aluno meu que teve muita dificuldade, pode passar, Lu, né, Alunos presentes. em desenvolver essas questões. Aí também eu tenho que considerar esse quadro que nós trouxemos para vocês, tá? Essa tabelinha aí, que dos alunos presentes e alunos ausentes. Olha a quantidade de alunos que nós tivemos ausentes na primeira semana. Aqui está matemática e língua portuguesa, isso, né? Sim, tá? Não, aqui é só língua portuguesa. Só língua portuguesa. Só língua portuguesa, tá? Que praticamente é a mesma de matemática, porque acho que em uma outra vez que não tinha a mesma quantidade. No mesmo dia. Houve pouca diferença aí, tá? Na segunda quinzena, então nós temos uma quantidade que está em vermelho aqui, a quantidade de alunos ausentes, isto é, eles não desenvolveram esta avaliação. E essa avaliação, ela é essencial para que eu possa tomar as decisões a partir dela. Porque eu não tomo decisão aleatória do nada, né, do além. É a partir de algum dado que eu tenho. Então, aqueles dados, eles não podem ser engavetados, como não são, como a gente sabe, o trabalho que vocês desenvolvem, tá? Vocês têm que pensar, o que eu poderia fazer para que esse meu aluno avançasse nesse descritor, nessa habilidade? Né? Que outras habilidades estão inclusas nesse descritor que eu posso trabalhar para que ele desenvolva esse descritor, né? Olha, por exemplo, aqui, essa do D17 que nós trouxemos aqui, né, Lu? Sim. O D17 é reconhecer o efeito de sentido do uso da pontuação e outras notações. Isso. Aí, na AP, caiu uma habilidade, a 4, a EF08LP13, que era inferir efeitos de sentidos decorrente do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais. A descrição está de uma outra forma, mas está dentro do que foi pedido na D17. Não está? Vocês concordam, pessoal? Tá? É uma outra forma de transcrever, mas abrangendo esse mesmo descritor, né, Lu? Uhum. Olha que outros descritores que eu posso trabalhar com dentro desta habilidade, quando eu estiver fazendo a devolutiva para os meus alunos desta habilidade, que teve 59% de acertos. A D19, a D16, né, a D15, todas elas, se nós formos analisar com profundidade, vocês verão que elas têm uma relação com essa habilidade EF08LP13, né, que caiu na nossa AP do primeiro bimestre, porque nós estamos modelizando aqui, gente, uma ação do primeiro bimestre, tanto do SAEB quanto a AP, para fazer essa relação, tá? Mas esse processo, esse movimento, ele se estende para as demais semanas também, né, Lu? E para os demais descritores e demais habilidades, tá? Então, nós trouxemos aqui só um modelo que, inclusive, pessoal, lá no formulário tem uma pergunta relacionada às situações que nós trouxemos hoje. Diante de tudo que foi apresentado hoje,
O que vocês acham que a gente precisa voltar com mais detalhes, com mais profundidade, com mais estudos, para que a gente vá fazendo esse estudo processual, né, Lu? Porque ele é um processo, ele não acontece... nós trouxemos hoje para vocês, beleza, já saímos tudo sabendo. Não, nós trouxemos apenas uma pontinha do iceberg, né? Uma pontinha, uma pulguinha atrás da orelha para vocês também falarem, será que os meninos, é isso mesmo? Nossa, né? Eu vou perguntar isso para elas agora, né? Ou eu vou, na próxima, trazer isso, ou eu vou pôr no formulário que eu quero saber mais sobre isso, tá? Aí, aqui, nós trouxemos, então, continuando a estrutura da nossa ação, que foi mandada para a escola, como que trazia essa tabela também? Então, número de alunos matriculados, né, presentes, ausentes, né, o quanto ele acertou de língua, então, das duas questões, né, quanto que ele acertou na questão 1, quanto que ele errou na questão 1 ainda, o quanto que ele acertou na questão 2 e o quanto ele errou. Olha essa questão, gente, que é aquela, a D17, né, Lu? Uhum. A questão 2 desta escola, tá? Do nono ano, eles tiveram 7 acertos, que é o mesmo descritor, hein, pessoal? 7 acertos, porém 20 erros. O que será desses 7 alunos presentes, acertaram, né? E 20 erraram, é isso, né, Lu? De 31 alunos, 27 estavam presentes, 4 ausentes. Na questão 1, esses 27 alunos acertaram a questão 1, 13 alunos acertaram a questão 1, 14 erraram a questão 1 esse ficou ainda. mais ou menos a metade. Esse ainda, daí a gente pode ver também, mas é grande ainda, né, Lu? Sim, a discrepância é grande. Agora, a questão 2, e o que era a questão 2, Lu? A questão 2 era tirinha e a questão 1 era crônica. Olha para vocês verem, gente. Com essa habilidade do descritor, né? 17, que era crônica. Olha para vocês refletirem. Que era pontuação. Olha, o que será? Será que foi o tema? Será que é porque o meu aluno não consegue ler a linguagem verbal associada com a não verbal? Né? Uhum. Será, o que foi ali presente ou o enunciado, que as palavrinhas-chave que me dão o direcionamento para eu achar a resposta não estavam muito claras, era um enunciado meio confuso, porque pode acontecer, né? Então, todo esse estudo, essa discussão, que nós só trouxemos o início para vocês continuarem aí na escola, tá? Porque, como vocês perceberam, nós temos muitos alunos que não fizeram, tá? Então, eu tenho que primeiro, então, aplicar para aí depois, né, Lu, a partir daí, fazer as minhas tomadas de decisões, né? Diante da defasagem, das dificuldades que eles trouxeram, até mesmo das facilidades, né? Eles estão indo muito bem nestas, então, essa eu vou complementar, vou continuar, né? Isso, pessoal. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho. Bom, então, tudo que a Lu falou aí, recapitulando, né, é o seguinte. Então, foi uma ação da diretoria, envolvendo o SAEB. Ela é uma ação do D&D, um plano de desenvolvimento, né, Lu? Que a gente tinha que fazer essa ação com o SAEB. Então, com essa propositura, é lógico que nós entendemos, né, que é um momento, assim, que estava já todo mundo atribulado, ainda estamos, né? Mas essa ação, ela estava articulada com o currículo, tá? Eram só 2 questões, né, por quinzena, né, Lu? Sim, por quinzena. Por quinzena, a gente pensou no primeiro momento em fazer semanal, depois os coordenadores optaram por quinzena. Nós estamos comentando aqui com vocês, porque nós não sabemos qual foi a dinâmica que a escola usou para aplicar essas questões, esse simulado. Não sei se os professores de língua portuguesa participaram, se elas foram aplicadas pelo PCs, porque a escola ficou à vontade para decidir. E, às vezes, para não atribular mais o professor. Então, mas nós preparamos o simulado, como a Lucimara falou, eram 2 questões quinzenais, né, para os nonos e para os terceiros anos, mas ele ia também com um material de apoio para o professor oferecer as devolutivas para o aluno, porque a devolutiva ela é muito importante,
né? E se aplicada o quanto antes, melhor ainda. Para o aluno ver, eu errei, eu acertei, onde foi que eu errei, o que eu preciso assimilar melhor. Então, nós já fizemos tudo isso, o material foi pronto, tá? E como a Lucimara falou, muitos poucos fizeram. Então, é mais um material que ele pode ser usado. Ainda mais que nós teremos Faresp. No momento... Desculpe, Saeb. No momento, nós paramos um pouco com essa ação, né, Lu? Sim. Por causa da atribuição desse momento, mas nós podemos retornar, né? É um material aí, pessoal, para vocês, que vocês podem usar, porque ele não está dissociado do currículo e das habilidades essenciais. Está tudo entrelaçado e nós vamos mostrar nesse material de apoio agora. Isso, e só reforçando, né, Lu, assim, que a Lu está falando, por que agora a gente vai dar uma paradinha, então? É aquilo que nós vamos falar daqui a pouco, né? Que o parar um pouco é necessário, é fundamental. Então, não adianta a gente continuar com a aplicação, se a gente não refletir sobre o que a gente já fez no primeiro semestre. Deu certo? Não deu? O resultado, o que eu tenho que aprimorar, né, Lu? Diante desses resultados que eu tenho, alunos que fizeram, diante dos que eles fizeram, quais que, né, estão indo muito bem, quais foram bem, quais acertaram bastante, quais não acertaram, por que não acertaram esse descritor, né? O que envolve do meu currículo que eu posso trabalhar, que vai apoiar, que vai dar subsídios, né, Lu? Isso, suporte para dar continuidade, para eu continuar, né, para eu avançar, tá? E aqueles que não fizeram, vocês vão ter esse material ainda para aplicar. Então, esse momento nós achamos por bem, também, né, Lu? Vocês pararem para retomar esse material que está assim, não é bom, né? Mas está muito... A gente preparou com carinho. E outra coisa, nós, a cada quinzena a gente ia aprimorando mais. Está bem interessante, pessoal. E embasa vocês, porque nós não precisamos... Olha, a secretaria, ela está fornecendo bastante material. Ela está fornecendo quase tudo pronto, né? Então, nós precisamos de tempo para poder articular, planejar, se apropriar e aplicar. Então, esse é mais um material para colaborar aí com as práticas de vocês. Né? Podemos ir, Lu? Por favor. Bom, então, o material, pessoal, era isso aqui. Então, era um simulado com 2 questões... para o nono, 2 questões para o terceiro, quinzenais, né? Então, ele tinha essa estrutura aqui. Olha, a gente trouxe um pedacinho. Lu, agora você pode abrir rapidinho, só para a gente consegue. Depois, vocês têm tudo isso lá na escola, né, Lu? Se precisar, a gente manda novamente. Vamos ver se vocês vão conseguir, se a gente consegue abrir aqui. Acho que não vai aqui, Lu. Peraí, só um minutinho, pessoal. Vou ver aqui, peraí. Aí tem que parar aqui, aquela apresentação, né, Lu? Permite. Por favor. Calma. Espera só um minutinho, pessoal, estão tentando abrir esse link aqui, que é um material de apoio para mostrar para vocês. Só para passar rapidinho. Os tópicos, né? Que a gente desenvolveu em cada tópico, pensando em uma situação para apoiá-los, tá? Ih, acho que travou, Lu. Vamos tentar de novo. Espera aí, vamos fechar aqui. Vamos ver se vai lá. Aqui. Vocês estão vendo, pessoal? Abriu aí para vocês? Por favor. Pessoal? Vocês estão vendo, por favor? Sim ou não? Será que a gente não... Sim. Ai, eu achei que tivesse fechado o áudio. Vocês estão vendo o material ou os slides? Os slides. Mas agora está aparecendo para vocês assim, ó, questão 1, D17. Não, a material. Eu sou Clara. Está aparecendo isso ou não? Está aparecendo materiais de apoio no ano, é esse aí? É. Mas aí, olha, eu estou mexendo... Vê se aparece o texto aqui. Eu estou mexendo no cursor, daí eu estou descendo, daí eu cheguei agora no texto. Eu sou Clara.
Aqui não está aparecendo texto nenhum para mim. Não? Então não tá. deu certo. Não deu, então. Então a gente vai comentar sobre, tá? Então a gente só comenta. A gente vai Pode voltar. deixar aquilo. Olha, pessoal, não tem problema, porque o link está... Agora voltou, né? Voltou na tela de vocês. Aí. Bom, pessoal, então esse material, o que ele envolvia? Bom, o simulado do aluno tinha aquela conversa inicial com o aluno, né? Convidando-o para fazer, explicando a habilidade... Volta um pouquinho. Explicando a habilidade que ia ser trabalhada ali naquelas questões, né? Porque sempre, como nós falamos para vocês, nas duas questões foram a mesma habilidade, só que com gêneros diferentes. Então, o aluno tinha aquele convite inicial, já o contato com a habilidade, e ele ia fazer, depois boa sorte, sucesso e tal. Bem simples. Mas o material de apoio do professor, né, para a devolutiva já era mais completo. Daí tinha, novamente, no material de apoio, também a habilidade que tinha sido trabalhada, o texto que o aluno recebeu na primeira questão, né? Daí vinha, da primeira parte, então, logo após o texto e a questão, né, o enunciado, a questão, o que o professor tinha ali? Um item que era o que o aluno precisa saber para acertar essa questão. Tadinha, tá sofrendo bullying. Oi? Bom, aí o que o aluno tinha que fazer? A partir de onde? Tem alguém... Quem tá rolando? Quem tá rolando primeiro de... Pessoal... Não, vamos fechar. Não lembro. Peraí. E agora? Vai, Nite. Carla, Ivana, Renata, Thaís ou Renata? Aqui. É pra colocar. Fechar microfones. Sei lá. Será que é aqui? Não, depende pra que é. Então. Eu pensei que era do fundo. Lá. É do cu. Tem alguém com o microfone aberto. Ah, entendi. Olha lá, desativar é a Lilo. É aí mesmo. Peraí. Volta. É o lugar de desativar microfones. Bom, vamos ver, acho que fechou, né? Então vai, vamos continuar. Vamos lá. Voltando. Só um minutinho. Bom, daí, pessoal, no material, vinha aquela conversa ali com o professor de todos os passos que o aluno teria que fazer para ele acertar aquela questão, para ele entender a leitura do texto, o levantamento dos conhecimentos prévios ali, já o professor aí na devolutiva, já articulando com o aluno, né, Lu? Sim. O estudo do vocabulário, a leitura atenta, as idas e vindas do texto, tudo isso, o tete a tete ali, passo a passo, para que acontecesse uma leitura ali significativa do texto, com atenção, o enunciado, para que o aluno tivesse a oportunidade de acertar aquela questão. Em seguida, vinha a grade de correção. Nessa grade de correção, estava comentada alternativa por alternativa. O aluno que optou, tem o gabarito, né? Qual que era a alternativa correta, e depois, na grade de correção, cada alternativa comentada. A correta comentada, né? Por que o aluno chegou naquela questão, naquela opção, e as erradas, o que poderia ter levado aquele distrator, né, Lu? A ter considerado aquele distrator. Né? Então, importante. Passo seguinte, daí tinha o estudo mais aprofundado daquela habilidade. O aluno, para entender essa habilidade, ele deveria conhecer, e a gente já trazendo materiais, assim, dicas, para aumentar o estudo com aquela habilidade. Depois, o gênero, tá? Então, essa aqui foi uma crônica, então, alguns pontos sobre a crônica, ou então sites, tal, para o professor também aprofundar, intensificar, porque nós vamos ter aqueles alunos que já sabem tudo de crônica, por exemplo, tem aquele que nem se recorda mais o que era crônica, não é verdade? Então,
o professor também já ali, durante a devolutiva, já fazendo essas interferências, intervenções para o aprendizado do aluno, ali concomitante, tudo intencional, né? Tudo, o aluno aprendendo e sabendo o porquê que ele está aprendendo, o porquê que ele errou, o porquê que ele acertou, certo? O que mais, Lu? Aí Que nós temos lá? Também nós trouxemos, como a Lu Reforçar, para falou, reforçar o conhecimento. para reforçar o conhecimento. Nós trouxemos esse descritor que foi pedido, né, Lu? Em quais habilidades solicitadas, exigidas na AP, estava presente? Sim, aí a articulação. A articulação, para mostrar para vocês que não é uma coisa, não. Eles estão tudo muito casadinhos, tá? Apesar de serem coisas, vamos dizer, diferentes, mas eles estão entrelaçados, eles pedem, exigem a mesma coisa, né, Lu? Isso, nós fizemos essa articulação. Nós fomos buscar lá na P, na AD, nas sequências digitais, questões, sempre, né, no próprio PDC, questões que trabalhassem a mesma habilidade, aquele descritor trabalhado na questão, né, convergendo com as habilidades do currículo. Então, nós fizemos também esse trabalho. Isso. Acho que aí é a grade, correção, articulação com a P, indicação com a D, de materiais. E a indicação de materiais, como a Lu falou, para complementar uma fala, complementar uma aprendizagem, uma habilidade, né, Lu? Tanto ao professor quanto para o aluno, né? Isso. Vídeos, com aulas mesmo, tudo com muita referência lá, viu, gente? Então, algo muito importante, um ponto muito importante é que o professor, ele precisa desse material de apoio nas suas mãos para um estudo que anteceda a aula, né? Que antecedesse a aula, né, Lu? Sim. Porque eu não posso chegar e abrir o material ali na hora, eu tenho que ter conhecimento. Para ele até mesmo já planejar, fazer o planinho de como ele vai ser. Né, apresentaram o que eu vou usar, qual que me serve aqui, qual que está de acordo com a necessidade dos meus alunos. A realidade, né? A realidade, tudo isso que elas nos trouxeram, o que realmente eu consigo aplicar, né, para os meus alunos, desenvolver com os meus alunos, né? Então, nós trabalhamos desde aqueles conhecimentos prévios, aquelas habilidades para leitura ali, né, da competência leitora, que ele teria que ter para já a leitura do texto, até o material para reforçar o conhecimento. Quem já aprendeu vai aprofundar, avançar, né, Lu? Isso. E quem não sabe, quem ainda não tinha assimilado, aqueles alunos, oportunidade para que ele se inteirasse ali e aprendesse alguma coisa sobre a habilidade proposta. Isso. Então, pessoal, tá um material bem interessante, tá? A modéstia à parte, no segundo e no terceiro, a gente ainda aprimorou. Sim. O primeiro foi que é tudo bom, né, Lu? É. Mas o segundo e a terceira quinzena ficaram ainda melhores. A gente trouxe mais coisas, né? Então, tá bem interessante porque nós conseguimos articular o SAEB com a AD, a AP, as sequências digitais e o aprender sempre. Sim. Né? Articulando ali, tudo tem a ver. O professor não precisa parar, pensar que ele está prejudicando, que ele está saindo do conteúdo, quando ele vai trabalhar essas questões do SAEB. Não, dá para trabalhar tudo junto, né? Dá para desenvolver um bom trabalho. Sim, muito bem. E agora, gente, para vocês pensarem um pouquinho, que a gente não vai ter muito tempo, né? Não. 11h24. Então, essa questão vocês vão levar para refletir aí com os seus pares, né, na escola de vocês, e vão trazer a resposta para nós, né, o que vocês pensaram sobre, né? Considerando o contexto atual e a previsão da avaliação do SAEB para o início do último bimestre, que ações podem ser planejadas para aplicação e devolutiva dessas questões na escola? Então, essas questões já foram disponibilizadas a vocês, né? Alguns alunos fizeram, outros não. Quem fez? Que ações que eu vou fazer, né, desenvolver, vou pensar com meus professores, entre meus pares, para que a gente consiga fazer com que esses alunos desenvolvam, aprendam de verdade, né, efetivamente, né, Lu? Sim. E quem não fez, que ações que eu vou fazer para aplicar agora, né? Porque seria importante, como a Lu disse no início, eles se familiarizarem, né? Com esse estilo de prova. E não só isso, né? Mas também, principalmente, pela aprendizagem deles, né?
Bom, fechando então, né, Lu? Fechamento da reflexão, né, pessoal? Então, considerando o contexto atual e a previsão da avaliação do SAEB, nós trouxemos aqui um mapinha de relevância das ações, né, Das Lu? ações, porque nós temos outro também sentido para mapa de relevância, que é em relação As às habilidades. habilidades e competências, tá? Que aí também vocês podem colocar lá no formulário, né, que é uma das ações que vocês gostariam que nós aprofundássemos, por exemplo, né, Lu? Sim. Que nós trouxéssemos mais estudos, não sei, mais discussão, tá? Então, o mapa de relevância aqui que nós trouxemos é pensando nas ações. Isso, né, Lu? que tudo parte, pessoal, da análise dos resultados das nossas avaliações, internas, externas, né? Em seguida, a retomada de tudo aquilo que foi colhido lá nos resultados. Do primeiro semestre, né? Então, o que não pode faltar para eu, agora, daqui para frente, planejar as minhas ações, né? Certo. Depois, o aprofundamento dos conteúdos, né? O aprimoramento das práticas, a revisão, a reescrita e a complementação a partir dos materiais didáticos disponíveis, pessoal. Como nós falamos já por várias vezes, a Secretaria disponibiliza, né, vários materiais aí. Materiais, né, que já nos dão norte, né? ADE, AP, as sequências digitais, né? O caderno Aprender Sempre do professor, que é muito robusto, muito rico. Os anexos, né? Aquele que trabalha também as competências socioemocionais, as articulações que tem no próprio caderno, o currículo em ação, etc. Mas tudo sempre com muito foco e intencionalidade. Sim. Agora aqui, recapitulando, né, pessoal, falar um pouquinho também da plataforma CAED. Isso, o Centro de Mídias, né, que está com a revisão, né? Lá nós temos a programação do aluno, do professor, o repositório das aulas já passadas, né, já transmitidas. Que ficaram gravadas. Né? Inclusive, as aulas tem acho que ao vivo. lá que vai ao encontro dessa habilidade que nós trouxemos, que é a D17, que é de coerência e coesão, né? Eu estava pesquisando lá e realmente tem muitas outras, tá? Que elas estão lá reforçando tudo que a gente viu, que nos dá condições de voltar e assistir o que a gente precisa, né? Então, a plataforma CAED dá para explorar bastante, né, Lu? Tem então, o curso que está havendo, as parcerias que a secretaria fez, né? Com os concursos, né, Lu? Sim, através dos concursos que nós já falamos, aplicativos que foram disponibilizados até gratuitamente, né? Através das parcerias com as empresas, dentre outras. Que nós temos, sim. O Reúno, agora né? O ensino médio também está com aquela parceria. Nosso novo ensino médio, né? Nosso ensino médio, né? Nosso ensino médio é Jung. Está fantástico, pessoal, a plataforma. Vocês devem também se inscrever para o curso, né? Para conhecer essa plataforma do nosso ensino médio. E os documentos orientadores, né? Boletins, comunicados, etc. Então, o que falta? Tempo para a gente conhecer tudo e poder usufruir com qualidade. E as considerações finais, aquilo que a Lu falou, né, Lu? Isso, então é importante nós. Durante esse percurso. É preciso parar um instante para refletir. Sim. O que mais, Lu? Atentar para tudo de bom que está acontecendo ao nosso redor, né? Tudo de bom que está acontecendo, tudo que nós temos à nossa disposição, né? Para a gente se articular para usar da melhor forma, tudo de acordo com a nossa realidade, né? Respeitando a realidade de cada escola, o público, o contexto, não é verdade? E depois, Lu? E, desta forma, nós podemos seguir com confiança, entusiasmo e um sorriso no rosto, sempre, né? Pessoal, e com isso, nós terminamos o nosso ATPC de hoje. Vamos disponibilizar o link do formulário agora aqui já no chat, né, Lu? Sim. Vocês têm até amanhã, ao meio-dia. Deixa eu fechar aqui. Lu, vou ver se eu compartilho daqui, peraí. Tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Tranquilo? Então, Foi corrido, pessoal, mas reflitam, e nós estamos às ordens, tá? Tragam as ideias, tragam sugestões. Deixa eu parar, né, a apresentação. Vamos voltar todo mundo aqui. Eu não consigo tirar isso daqui. Aqui, Lu. Vai aqui.
Daí ele abre outro negócio. Mas tá bom. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Foi muito bom estar com vocês. Que delícia retornar, né? Desculpa a correria, Isso. pessoal, nosso tempo é curto, não é verdade? É uma formação de tudo que a gente, cada item colocado aqui, cada tópico é uma formação, uma orientação técnica de um dia ou mais, né? Muitos dias. Mas a gente vai trazendo aos poucos, degrau a degrau, sem muita pressa mesmo, é isso, a gente tem que parar, pensar, para poder seguir com calma no coração, né? Porque senão a gente fica doente, né? E nós sabemos que tudo que vocês estão passando, compartilhamos, as angústias de vocês são as nossas também. Sim. Mas a gente tem que ir caminhando, né, tudo pessoal? Que a gente faz, né, Lu, é com carinho. A gente está aqui para atendê-los da melhor forma possível e quando vocês precisarem, tá? E não esqueçam do formulário, nós vamos disponibilizar vocês. Agradecer Ai, aos gente, nós temos muito que agradecer. Olha, a Dani ali. Dani, que coisas fantásticas que vocês têm feito. A Dani tem mandado os vídeos aqui, que é uma delícia. Aqueles alunos. Passou um minutinho, mas a gente vai falar. Olha, numa oportunidade, parabéns, a gente vai estar recolhendo esses materiais, fazendo portfólio também, e a gente pretende fazer um momento, né, oportuno aí para momento oportuno, né, que nós isso, para compartilhar com vocês, pessoal. Sejam os materiais relacionados aos concursos, a prática do dia a dia de vocês, que são riquíssimas. Vocês são verdadeiros heróis e heroínas. Vocês são muito importantes para nós, tá? Nós temos muita admiração e respeito pelo trabalho de vocês, tá bom? Estamos aqui. Parabéns a todos, obrigada pela parceria, pessoal, e vamos seguir em frente, tá bom? Beijão, tenha um excelente dia.